vamos lá. Então, primeiro lembrando, né, onde é que está o carbono, lá naquela tabela periódica lá de mais de 100 elementos. Ele está aqui, o elemento de número atômico 6, massa 12, família 14, né? E percebe que ele é um elemento, ele é um não metal, né? Um não metal, mas que está bem aqui nesse limiar que divide os metais e os não metais. Isso fornece ao carbono uma característica, na verdade, um comportamento muito versátil, né? Ele consegue se comportar muito bem com outros metais e com outros não metais. Ele tem, às vezes, características de metal, às vezes de não metal, dependendo com quem que ele se liga, em que meio ele tá, né? Então, essa versatilidade que a gente vai estar vendo bastante sobre ela aqui, né? Então, que ligação que o carbono faz? Ligação covalente, né? Covalente ou molecular, por ele ser um ametal. Então, são as ligações covalentes que a gente mais encontra aqui dentro na química orgânica. Algumas informações gerais, né, e curiosas que eu quero mostrar para vocês aonde está o carbono, né, quando a gente visualiza a abundância dos elementos químicos na Terra. Então, onde é que ele está aqui, né? Olha só. Ele está aqui nesse outros aqui, menos de 1%. Ou na crosta da Terra, né, na crosta terrestre. Onde é que ele está? Também ele está longe de estar entre os mais abundantes, né? Já no corpo humano, né, muito curioso, no corpo humano a gente sabe que nosso corpo é principalmente água, né, cerca de 70% H2O, né, não tem carbono em H2O. Mas, nisso aqui tudo, ó, na maioria disso aqui, ele tá aqui nas proteínas, ele tá aqui nos ácidos nucleicos, né, que fazem parte do DNA, ele tá nos carboidratos, ele tá nos lipídios. Então, o carbono, ele é um dos principais elementos presentes aqui no nosso corpo, né? E, de novo, quais são os principais elementos presentes no nosso corpo? Ou a principais não, mais abundantes, né? Principais não, a gente não pode falar assim, não é por importância, né? Mas são exatamente carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Os elementos químicos que a gente viu que são os mais presentes nos compostos orgânicos. E, vamos ver aqui, embora ele seja pouco abundante na Terra, né, no planeta Terra, o nosso corpo ele reflete um pouco o que a gente vê no universo, né? No universo ele é o quarto elemento mais abundante do universo, né? O quarto elemento mais abundante, desculpa. Depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio, né? Olha a diferença, né? Quando a gente fala em planeta Terra e quando fala em universo, né? Aqui está especificando que ele é o segundo elemento mais abundante no corpo humano. Aqui a gente fala em massa, tá? Em massa dele, não em quantidade de átomos de carbono, porque nesse caso daí H2O, como água, que é formada por hidrogênio e oxigênio, corresponde a 70% do corpo, com relação ao número de átomos, né? Talvez daí não seja o segundo mais abundante, talvez não é o segundo mais abundante, mas a gente está falando em massa. E 0,02% da crosta terrestre, realmente, né, bem inferior a 1% ainda, né? Então aqui o ciclo do carbono, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, talvez na disciplina de ecologia, junto com o ciclo do nitrogênio, né? Então a gente consegue ver aqui onde ele está, de que forma que ele vai, né, na decomposição da matéria orgânica, gás carbônico, enfim, todo esse ciclo que ele passa. Na teoria da evolução molecular, pessoal, bem importante, né, a gente percebeu o papel do carbono aqui, porque inicialmente foram formadas primeiras substâncias mais simples, né, a partir dos elementos químicos e tal, e essas substâncias mais simples começaram a se ligar umas nas outras e formar as mais complexas. Aqui é o carbono atuando, né? Essa complexidade a gente vai ver, eu vou trazer as características específicas do átomo de carbono, que são especiais, que elas não são características encontradas pelos outros elementos químicos, pelo menos não dessa forma, né, que permitiu que moléculas simples se transformassem em mais complexas, né, até chegar à complexidade de um DNA, da proteína, né, que são moléculas, portanto não têm vida, né, não são seres, porém, a gente chama que moléculas são inanimadas, né, porém, são fundamentais, estão presentes nas estruturas que têm vida, né, nos seres vivos. Por isso, né, o carbono, já viu lá na primeira aula, está relacionado com essa química da vida, né?
Então aqui só mostrando rapidamente, só para ilustrar, um esqueletinho. Vocês vão ver muito disso aqui, ó, um esqueletinho da dupla hélice, né, do DNA. Então olha só, aqui a gente já consegue ver, ó, quem estava na aula passada já consegue perceber onde estão os carbonos, hidrogênio. Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de postulados de Kekulé. Eu vou ficar me passando aqui para baixo para cima, mas eu não sou mais importante aqui, olha só. Primeiro postulado de Kekulé, não importa, esse nome já é bem antigo, tá? Esse postulado ele é muito, muito antigo, mas o que eu vou apresentar para vocês são essas características importantes, né? Que tornam o carbono tão especial, né? Primeiro é uma característica de que o carbono é tetravalente, tá? Esse termo pode se apresentar para vocês. O que é isso, esse termo? O que a gente já viu na primeira aula, o carbono ele faz 4 ligações, tá bom? Então tá aqui, olha, o carbono faz 4 ligações. Dessas ligações, podem ser 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla ligação, 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma simples. Ou seja, o carbono apresenta ligações simples, que é isso aqui, ligações covalentes duplas, ligações covalentes triplas, né? Nunca ultrapassando 4 ligações no total e nem menos do que 4. As ligações simples, pessoal, a gente chama de ligação saturada, tá? Ligação simples é saturada, enquanto as ligações duplas e triplas são insaturadas. Então esse termo, tenho certeza que vocês já ouviram falar em outros lugares, né? Sobre saturado e insaturado, que sim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas a gente não vai entrar nisso aqui nesse momento. Então, tá aqui. E mais uma coisa, também quero falar para vocês, que as ligações simples, nós chamamos de ligações sigma, tá bom? Então aqui, ó, sigma tem esse símbolo sigma aqui, né? A ligação dupla, ela apresenta uma ligação sigma e uma ligação que nós chamamos de pi. E a tripla, uma ligação sigma e 2 ligações pi, certo? Um exemplo aqui, ó, essa molécula aqui, uma molécula formada por 2 carbonos, uma ligação dupla entre os carbonos, né? Ligação simples aqui, fechou as 4 ligações. Aqui, onde estão as ligações sigma e pi? Ó, tudo que é simples vai ser sigma, então tá aqui, sigma, 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 sigma. E a ligação dupla é uma sigma e uma pi, sigma e pi, é isso aí, tá bom? Ó, percebe que não importa na ligação dupla se é a ligação do meio, né, da dupla não, se é de cima ou se é de baixo, se na ligação tripla, qual que é a ligação sigma, se é de cima ou é do meio, isso não importa, tá bom? Importa que é uma de cada na ligação dupla.